Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos
isso a mais um programa especial, hoje diretamente aqui da Avenida Soledade, 569, o 12º andar, na sala 1210, no Skin Center, aqui no consultório do presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Marcelo Maine, aqui a Regional Rio Grande do Sul, participando conosco, da série que a gente está fazendo aí sobre os riscos do exercício legal da medicina, e é claro, ele vai trazer aí também as preocupações e todas as questões aí que estão linkadas a essa situação e, evidentemente, aqui, inicialmente, vamos saudá-lo. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde, obrigado pela visita. Fundamental essa abordagem para a gente poder conversar sobre essa atuação inadequada de outros colegas que não praticam a medicina de forma adequada, né? Sem dúvida nenhuma, a gente já teve a oportunidade de conversar com outros colegas, inclusive o próprio conselho, o presidente do conselho, o doutor Eduardo, também esteve conosco, manifestando aí as suas questões aí com relação a isso tudo, evidentemente cada um dentro da sua área de especialidade. Doutor Marcelo, nós estamos realmente aqui buscando informações sobre essa situação em si, o que mais lhes preocupa, na verdade, porque houve uma motivação, houve um evento importante, onde vários colegas seus participaram através do CREMERS, do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Rio Grande do Sul, trazendo à tona uma série de questões muito pertinentes e cada um dentro da sua área de especialização. E nesse sentido, assim, nós gostaríamos de compartilhar com o público que está nos acompanhando agora as questões que levaram vocês que motivaram a essa movimentação toda. Bem, vamos falar um pouco da cirurgia plástica, A cirurgia plástica é uma especialidade médica que exige, além, obviamente, do tempo de formação, no mínimo 2 anos de cirurgia geral, para que depois o recém-formado em cirurgia geral ele faça uma nova prova para fazer ainda mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Então, o cirurgião plástico, após trilhar quase 11 anos de especialidade, ele ainda, para pertencer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele ainda presta um exame de especialista, ou seja, quem hoje em dia ostenta esse título de especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica passou por um longo caminho. E esse caminho, durante a residência, ele é trilhado através de realização de inúmeros procedimentos, ou seja, a gente trata muito cirurgia reparadora para, efetivamente, ao longo desse período, na residência, ainda ter acesso aos procedimentos estéticos que são, na realidade, os mais divulgados. A especialidade de cirurgia plástica é uma especialidade indivisível. Na verdade, não existe o cirurgião plástico que faz cirurgia reparadora e o cirurgião plástico que faz cirurgia estética. Ele é capacitado para fazer as duas coisas. E a base sólida da formação é a cirurgia reparadora. Por que eu estou entrando nesse detalhe que eu acho de suma importância? Como isso demanda, obviamente, um tempo de formação que implica em acompanhamento de pacientes, aprendizagem do diagnóstico das doenças, das opções de tratamento, os tratamentos clínicos e cirúrgicos, e principalmente, como qualquer coisa na área médica, de também acompanhar as possíveis complicações e resolvê-las, o médico, o cirurgião plástico, ele é um médico habilitado para o diagnóstico, o tratamento, a solução e, eventualmente, o tratamento de complicações. No momento que a gente encontra pessoas que não estão habilitadas a fazer isso, a pegar um procedimento, aprender esse procedimento de forma inadequada, às vezes em cursos de final de semana, com profissionais, obviamente, que estão ensinando também inadequados, a chance de que esse procedimento possa ter uma complicação, um resultado ineficiente, entendeu? Ele é maior. E, obviamente, a comparação entre o tempo de formação e estudo é abismal. Então, na realidade, o que nos preocupa é que a gente tem recebido no consultório complicações, entendeu, de médicos não especialistas e o que mais nos preocupa de não médicos fazendo procedimentos dos quais eles não têm a formação sólida que nós temos. Então, normalmente os pacientes, as pessoas que procuram atendimento ou busca de a solução de determinado problema,
pela divulgação extensa da mídia social, eles às vezes não têm capacidade investigativa de saber até que ponto que essa pessoa está oferecendo aquele determinado tratamento para aquela determinada coisa. Ela tem realmente experiência no assunto. E procuram esse profissional, às vezes, por sorte, não há nenhuma complicação, mas o que a gente vê é que a chance de complicação é grande, as complicações podem ser muito graves. Neste fórum que aconteceu há pouco tempo atrás, que eu participei, esse fórum ele se iniciou através de uma iniciativa da Sociedade de Dermatologia, que é a doutora Tassiana, que eu conheço muito bem, e isso já era um assunto que desde o ano passado, que ainda é o biênio da minha gestão, a gente debateu inúmeras vezes entre as duas sociedades, dermatologia e cirurgia plástica. Por quê? Porque grande parte desses procedimentos que estão tendo complicações, eles ficam em volta, numa nuvem, entendeu? De que qualquer um pode ali fazer o que nós, como cirurgiões plásticos e dermatologistas, tivemos muito tempo para aprender. E são procedimentos que são considerados teoricamente simples, mas que podem causar complicações nefastas. Exemplo, a colocação de preenchedores, que hoje em dia se fala de harmonização facial. Nós temos, a face é ricamente vascularizada, então a colocação de um preenchedor em contato com o vaso, se esse preenchedor é inadvertidamente colocado dentro de um vaso, ele vai obstruir o vaso, vai provocar uma isquemia, uma diminuição de circulação em algum lugar do tecido, e esse tecido pode vir a ter uma necrose. Então, assim, obviamente não é o caso, mas tem inúmeras fotografias circulando na mídia social, e principalmente nas redes dos dermatologistas e cirurgiões plásticos, de pacientes com necrose de asa nasal, de ponta nasal, de metade do lábio, de lábio inteiro, entendeu? E, obviamente, essas pessoas que fazem a aplicação dos preenchedores, elas aprenderam, como eu falei, rapidamente a como colocar, mas não sabem como resolver. Então, esses casos estão aparecendo nos consultórios dos cirurgiões plásticos e dos dermatologistas para reparo. Então, é importante chamar a atenção da população sobre como escolher o profissional adequado. Então, para a cirurgia plástica, nós temos um site, nós temos uma sociedade nacional que é única, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nessa sociedade, nós somos 6.000 médicos credenciados, ou seja, todos passaram por exames de especialista, ou seja, é fácil que se entre no site, se busque o nome do profissional pela região, e aquele profissional certamente estará habilitado para fazer o melhor atendimento. Da mesma forma, a Sociedade de Dermatologia também tem isso. Eu estou insistindo que é importante que tenha alguma coisa investigativa sobre o profissional que vai atender. E existem inúmeras clínicas de estética, entendeu? Porque estética é um conceito, né? Estética é um conceito de harmonia, de beleza, mas a clínica de estética, às vezes, não tem nenhum médico. Ou, às vezes, tem um médico, mas ele não é um médico com formação adequada para exercer aquele tipo de atividade. Então, muito importante que todo e qualquer profissional que seja procurado, que ele seja identificado como membro dessas sociedades que têm critérios rigorosos de formação. Realmente o senhor coloca aqui situações que a gente já teve a oportunidade de ressaltar, mas que eu gostaria, né, que o senhor desse assim, a ênfase necessária e, inclusive, colocando de maneira coloquial as situações mais recorrentes, aqueles casos que realmente são mais preocupantes. Eu entendo que são os procedimentos que envolvem injeções, vamos deixar assim. Tá? Existem, na realidade, isso é até uma dúvida dos pacientes em relação à diferença da toxina botulínica e do preenchimento. São coisas diferentes, são produtos diferentes, com ações diferentes, com objetivos diferentes. A toxina botulínica ela visa diminuir a ação de determinada musculatura, usualmente a musculatura frontal, onde nós temos as rugas glabelares, essas rugas orbiculares são os pés de galinha. Então, ela atenua o funcionamento do músculo. Os preenchedores, eles servem para, como diz o próprio nome,
para volumizar algumas áreas. Então, rugas esses sucos daqui podem ser melhoradas, atenuadas, harmonizadas, melhoradas, enfim, em termos de conceito estético, através de preenchimentos. Entre as substâncias que são utilizadas para isso, o ideal é sempre usar preenchedores que nós já possuímos no organismo. Então, existem preenchedores que são o ácido hialurônico, que é uma substância que já existe no nosso organismo, que ele não causa nenhum problema, a não ser que ele seja injetado não no local correto. Se ele for injetado num vaso, onde ele não está, ele vai obstruir o vaso e causar o que eu antes havia citado, que é uma alteração vascular, uma isquemia, podendo levar a uma necrose. E além do problema do vaso, existem outros preenchedores que, se colocados, eles podem ficar permanentes. E aí, mesmo que não seja injetado dentro de um vaso, ou seja, não teve uma lesão na hora, uma isquemia, ele pode acarretar um problema futuro, porque não sendo um produto do organismo, ele se estabelece, e a gente chama isso como um produto permanente, e isto pode causar no futuro alergia, inchaço, rejeição. Então, essas diferenças são importantes porque o que causa maior risco não é a toxina botulínica. A toxina botulínica ela é temporária, ela modula a musculatura e não vai causar um defeito tão grande ou tão deletério como o preenchedor que pode atingir um vaso. E aí teve caso de uma artista no passado que se colocou um produto, ela teve problema de necrose na perna. Os preenchedores também não são utilizados exclusivamente para a questão do rejuvenescimento facial. Tem pessoas que colocam grandes volumes de preenchedores em região glútea. Então, na realidade é o seguinte, a gente sabe que pela formação, cada produto tem a sua indicação, ou seja, e cada paciente tem um diagnóstico com uma indicação. O que está acontecendo é um exagero, entendeu? Uma conduta inadequada, ou seja, falta do diagnóstico e do tratamento adequado. De fato, o senhor coloca aqui situações que são preocupantes no sentido de realmente a pessoa, antes de tomar uma decisão sobre qualquer procedimento, buscar orientação médica adequada, e é claro que eu gostaria que o senhor colocasse também essas situações todas que são necessárias para as pessoas com relação a diagnósticos precoces ou coisa desse gênero, no caso, para que elas não se aventurem em fazer realmente procedimentos que venham a causar problemas que o senhor disse. E nesse alerta, assim, como é que o senhor poderia destacar essa questão que o senhor fala aqui do uso indevido de alguns procedimentos, né? Até por falta de qualificação, ou seja, de especialização. E como é que as pessoas podem identificar isso? Como é que elas podem se resguardar dessa situação? Volto ao que nós conversamos inicialmente. O profissional habilitado é aquele que fez a sua formação adequada. Então, o primeiro passo na busca de um determinado resultado, que a pessoa busque o profissional que está credenciado a uma dessas sociedades. A Sociedade de Cirurgia Plástica tem um site, no site estão os médicos que passaram pela formação extensa e que ainda foram submetidos a uma prova para certificar que a pessoa, além do treinamento, tem qualificação do que aprendeu. O mesmo ocorre na dermatologia. Então, o primeiro passo antes de procurar resolver um problema, identificar um profissional que pertença a uma dessas sociedades. O segundo passo, obviamente, depende do profissional que é habilitado em identificar o problema, ou seja, fazer um diagnóstico, que ele faça a melhor indicação. Então, isso vai minimizar enormemente os riscos de uma complicação, como eu havia citado antes, que é o que mais seja deletério, é a injeção de uma substância dentro de um vaso, causando uma isquemia, e essa isquemia causando uma infecção, uma necrose. Porque no momento que tu tens uma perda de tecido, e como eu citei, pode ser um pedaço do nariz, um pedaço do lábio, o paciente vai ter que fazer uma plástica reparadora para resolver. E isto, mesmo que seja bem feito, é diferente de tu não ter uma cicatriz.
Então, o melhor é tu fazer a procura pelo profissional correto, não procurar o profissional correto depois que houve a aventura, entendeu? Então, não se aventurem, procurem as pessoas que estão capacitadas para fazer, que os riscos vão ser muito, muito inferiores a, obviamente, procurar pessoas inabilitadas. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, o doutor Marcelo Moeno continua conosco, continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. LBV é ação. Com a sua ajuda neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.
Estamos aqui com o Dr. Marcelo Maino, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica aqui no estado do Rio Grande do Sul e participando conosco aqui, falando sobre a série que nós estamos produzindo e você acompanhando, é claro, os riscos do exercício ilegal da medicina. E é claro que ele trouxe à tona aqui uma série de situações, evidentemente os cuidados importantes que as pessoas devem ter e um alerta geral que ele está fazendo através da sociedade. E nesse sentido, gostaríamos assim daquelas dicas importantes, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí e que vão contribuir para evitar situações. Primeira dica, buscar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesse site, além de informações sobre todo e qualquer procedimento realizado pelo cirurgião plástico, e aí nós estamos falando de contorno corporal, cirurgias faciais. A cirurgia plástica é muito abrangente, ela atua em todos os segmentos do corpo. Nós temos vários procedimentos lá com explicações bem claras, bem concisas, das indicações e dos resultados. Mas o principal é que nesse site vocês vão encontrar os nomes dos profissionais credenciados. Os profissionais credenciados pela sociedade estão habilitados pela extensa formação já falada anteriormente, que são 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Ou seja, são 11 anos de estudo, prática, para poder ter essa titulação. Esse profissional bem habilitado, ele está credenciado nas suas regiões de trabalho. Então é muito fácil. Vai clicar o nome do médico, a região, e se ele estiver dentro do site, ele é um profissional que tem toda essa habilitação. Isso vai minimizar enormemente problemas, que já nós falamos bastante durante esse bloco, né? E, obviamente, não procurem pessoas que não tenham essa formação. Então, tem que procurar quem está credenciado e evitar quem não está credenciado para evitar problemas. Eu acho que o resumo é esse. Muito bem, vamos agradecer aqui a participação do Dr. Marcelo Maino, né, participando conosco hoje. É claro, fica muito feliz de poder esclarecer e levar a informação e sempre com aquela garantia de propriedade e conhecimento que é fundamental. Então, você que está ligado com a gente, nosso muito obrigado e até o próximo programa. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.